Prefiro bandido na cadeia do que sou por aí tentando matar mais um, assaltar, ameaçar famílias. Legalização da maconha volta a ser tema de discussão na Câmara dos Deputados. Não é de hoje, que tem alguns pseudos intelectuais que, para mim, com todo o respeito que me merece, eles são contra o cigarro, mas querem liberar maconha. É verdade, não pode fumar. Agora a maconha dá para liberar. O projeto, ele tem muita resistência, as opiniões se dividem, mas é quase unânime a necessidade de se discutir o assunto. Cristiano Vasconcelos, em Brasília, o nosso repórter na capital federal. Balança aqui na tela da Record. O projeto do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, descriminaliza a maconha. O texto fala em regulação da produção e comercialização da cannabis sativa, nome científico da planta. Na última legislatura, o assunto não ganhou espaço para debate e acabou engavetado. Este ano voltou a tramitar e a gerar muita polêmica. Tanto que durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a violência contra jovens negros e pobres, a questão veio à tona e houve bate-boca entre o autor da proposta e o deputado delegado Éder Mauro. Tu estás acostumado a querer mandar um banco aqui e a querer processar o banco. Tu és um destruidor de família. Vamos lá, pessoal. Delegado Éder Mauro. Jean Willis argumenta que a regulamentação vai trazer benefícios à sociedade. A gente aumentou as penas, a gente tem prendido traficantes, sobretudo os pobres da periferia, a gente aumentou as penas, a gente aumentou o efetivo policial, a gente armou a polícia e as pessoas não pararam de consumir. Então alguma coisa está errada nessa política, a gente tem que rever. Se a gente quer reduzir o consumo, a gente tem que rever. A gente conseguiu reduzir o consumo de tabaco no Brasil porque o tabaco é uma droga regulamentada. A gente só pode proibir o consumo de tabaco em locais fechados porque o tabaco é uma droga regulamentada. A gente não pode fazer nenhum tipo de política nesse sentido para a maconha porque a maconha é ilegal. Não se regula o que é ilegal. Então é isso. O delegado eleito parlamentar traz a experiência da profissão para contestar o projeto. Nós temos é que combatê-la. Se nós precisarmos, inclusive, usar o exemplo da Indonésia para que a gente possa botar os grandes traficantes num paredão, porque se o Estado tiver que puni-lo com a vida, tirando a vida dele, eu tenho certeza que a vida que é tirada desse grande traficante não vai pagar as milhares de vidas que ele tirou, as milhares de famílias que ele destruiu. Nós temos é que nos unirmos, nós, os parlamentares, a igreja, a comunidade, as famílias, para que a gente possa combater esse mal que está acabando com o mundo. Muito bem, aqui na tela da RIC Record você começa por Brasília para ouvir o debate. Está bastante aceso o debate lá, mas e a nossa equipe? Foi para as ruas para ouvir a opinião das pessoas, para ouvir a opinião do cidadão sobre esse tema. Será que nós temos mais gente contra ou a favor da liberação da maconha? Balança geral aqui na tela da RIC Record. Nas ruas, muita gente é clara na opinião. A legalização da maconha deve ser levada adiante. Eu sou a favor. Por quê? Os estudos mostram que a legalização da maconha vai evitar o quê? Se morre muito mais hoje combatendo a maconha do que fumando maconha. Acho que é melhor poder ser legalização. No Uruguai não tem mais morte por maconha disso. Então acho que é melhor, mas tudo com regra, por favor. Por quê? Porque vai melhorar tudo, né? Porque assim vai parar assim de narcotráfico mesmo. Sou a favor. Por que você é a favor? Porque a gente, assim, se for proibir, a gente acaba financiando o tráfico, financiando atividades ilegais que, no fim, são mais prejudiciais que a própria maconha. Outros, muitos, vão na direção contrária e afirmam ser essencial manter a proibição do consumo. Eu sou totalmente contra. Eu acho que se liberar vai deixar as pessoas mais livres para usar. Sou contra. Por que você é contra? Pela consequência. Vamos dizer, se você pegar uma pessoa de mais idade, mais informada, pode ser que ela tenha um controle. Agora, se você liberar, você não pode falar. Você pode, você não pode. Eu sou contra. Entre os especialistas, a defesa da proibição tem como argumentos a falta de estrutura na saúde pública para atender dependentes, pesquisas que comprovariam que a maconha faz tanto mal quanto outras drogas e de que a legalização não diminuiria o tráfico, entre outros. Quem é a favor afirma que a dependência da maconha é menor na comparação com outras drogas. A liberação em outros países não aumentou o consumo e que a decisão enfraqueceria os traficantes.
De qualquer forma, a questão ainda está longe, muito longe, de uma decisão definitiva. Opiniões a favor e contrárias. A diversidade de pensamentos a respeito da legalização da maconha é a prova inequívoca de que o tema é polêmico e rende muita discussão e ideias divergentes. No Congresso Nacional, um projeto de lei tramita para legalizar o uso da substância, mas até agora ele não foi apreciado. Olha, primeiro quero cumprimentar, a matéria é muito bem feita. Equilibrou as opiniões, de um lado quem é contra, do outro lado quem é a favor. Agora tu tem que avaliar. Você quando começa, aliás, o cidadão quando começa no mundo das drogas, ele começa pela droga mais fraca. Como são as coisas antigamente? É um pouquinho mais maduro, mais experiente. Quando se falava de um sujeito drogado, se chamava de boleteiro. O boleteiro, antigamente, para você ter uma ideia, lá na minha querida Manoel, sabe como é que era? Era Fantol com Coca-Cola, esse era o fim. O sujeito botava um Fantol na Coca-Cola, estava perdido. Hoje, você já não sabe o nome de droga. A maconha dizem que é das mais fraquinhas. Aí tem as mais fortinhas, tem a cocaína, o crack, a heroína, e aí vai um caminhão de droga. Só que, meu amigo, a maconha é porta de entrada. O sujeito começou a dar uma puxadinha nesse cigarrinho do capeta aí, ele começa na semaninha depois, ele quer uma coisa mais forte. O detalhe importante que nós temos que avaliar, quando se fala da liberação da maconha e o debate que está em Brasília, não é apenas liberar para produzir, para plantar, para o consumo ou para comercializar, como é o caso do Uruguai. O Uruguai agora, parece que o Uruguai liberou o ex-presidente Mujica, ele liberou. No Paraguai teve um plebiscito, se não me falha a memória, e no plebiscito a população não concordou. Mas aqui o projeto do deputado Jean Williams, ele prevê mais que isso. Prevê a liberação da maconha e também a anistia dos traficantes. O sujeito que é traficante de maconha, que está na cadeia cumprindo pena, se a lei for aprovada como está, anistia, o seu sujeito não dá mais nada. Ele é liberado, volta para o consumo para o convívio da sociedade, como um homem ficha limpa. Você acha certo isso? Então, meus amigos, opiniões divididas, é importante que o assunto seja debatido, mas tem que ter prudência. Nós estamos falando de drogas, droga que mata, droga que faz matar. E ouvindo atentamente os depoimentos, é importante que se diga. O que está hoje em guerra, o pé de guerra nos morros, o pé de guerra pelo país afora, não é apenas a maconha. É a cocaína, é o crack. O crack está chegando na boca das crianças praticamente de graça. R$1, R$2, R$10, o sujeito, ele consome a semana, um mês. Nós temos verdadeiros zumbis vivendo pelas grandes cidades do nosso país. Basta andar aqui em Florianópolis, você vai ver em muitos pontos da cidade verdadeiros zumbis. Segundo dizem os especialistas, o sujeito que entra no crack não sai mais. Ele não sai mais. Então, antes de discutir a liberação da maconha, nós teríamos que discutir tratamento para os drogados. Não existe uma estrutura no país para tratar pobre. Pobre não tem tratamento. Eu já penso que nós deveríamos fazer uma internação compulsória. Quando a polícia prende o drogado, tem que ser preso. Não para a cadeia. Preso para um tratamento compulsório, obrigatório. Porque senão isso não vai tratar ninguém. O sujeito mais pobre não existe, não tem como. Aliás, nós já vimos muitas matérias nos canais de televisão de artistas que foram para a rua, cantores que vivem embaixo de ponte porque se entregaram, porque perderam para as drogas. Então, esse com certeza é o mal do século. Olha, eu quero mandar um abraço muito forte ao pessoal de Biguaçu. Biguaçu completou ontem 182 anos. Da mesma forma,